Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Um texto muito conhecido. Dando continuidade, então, à série e à exposição do livro de Atos. Essa é a quarta ministração e nós queremos ministrar nesse capítulo, dividindo ele em 3 partes. Vamos estar falando do verso 1 ao verso 13, ministrando nessa noite, expondo então o evento Pentecostes. No próximo domingo, se assim Deus permitir, nós estaremos ministrando do verso 14 ao verso 36, então explicando, de acordo com a própria exposição e a pregação do apóstolo Pedro, o que foi aquele evento e, por fim, o seu efeito dos versos 37 ao 47, qual foi o efeito na igreja e na comunidade local que o Pentecostes já ocasionou. Então, queremos, nesse capítulo, 3 exposições, e eu gostaria que você pudesse acompanhar todas essas 3 exposições, pois esse capítulo ele é muito importante, bem essencial e, ao mesmo tempo, muito mal compreendido. Há diversas perspectivas que esse texto traz, e então nós queremos trazer uma bíblica, teológica, e que nós possamos então compreender o quão importante é esse evento, o quão importante foi esse evento, e o que ele significa, então, para nós, nos nossos dias. E eu queria que você lesse comigo, então, a partir do verso 1, que diz assim: Ao cumprir-se no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus, todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elemitas, e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estes estão embriagados. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos rogar a Ti, Espírito Santo, ilumina neste momento as nossas mentes, para compreender as Escrituras inspiradas por Ti. O que elas revelam então para nós, ó Deus, que ela seja aplicada nos nossos dias, para a glória do Teu nome.
Nós te louvamos, ó Deus, e te peço, ajuda-nos. Leva a nossa mente cativa a Ti, para compreender as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esses dias eu estava a refletir sobre esse texto, e eu me lembrei, na oportunidade que eu tenho estudado também um pouco o Pentateuco, me lembrei que, com a evidência das 10 pragas, e a última praga em evidência, Deus institui então a Páscoa. Com a morte dos primogênitos, Deus fez com que os judeus fizessem então um sacrifício de holocausto, um churrasco propriamente dito, o sangue daquele cordeiro manchasse os umbrais e as portas, para que quando o anjo da morte passasse na terra do Egito, só matasse aqueles da qual o sinal não estava. E houve uma grande matança, todos os primogênitos dos filhos de Faraó, principalmente o filho de Faraó, que era considerado o Deus, o filho de Deus. Com essa matança, então, abriu-se as portas para que todo o povo saísse da terra do Egito, e naquele dia, então, institui-se a festa da Páscoa. E, com dias depois, aproximadamente 50 dias após esse evento, a saída da terra do Egito, Deus, então, se encontra com o seu povo novamente, agora no Monte Sinai. E lá, com a presença de Deus, relâmpagos, fogos, fogo ali, se manifestando a presença de Deus, Deus então institui a aliança com o seu povo e dá então a sua lei. Isso foi então relembrado durante anos e anos, inclusive até agora, nesse momento. Pois a festa de Pentecostes é exatamente 50 dias após a Páscoa, que comemora então a festa das colheitas, as primícias das colheitas, mas também a entrega da lei que foi dada após a festa da Páscoa. Isso relembra então a aliança que foi dada lá atrás, e eles então estarem se lembrando com aquilo que Deus deu para eles, para que eles pudessem então estarem sempre relembrando das promessas e da aliança do Senhor. E não acontece coincidências, Deus então faz com que seu filho, agora o Cordeiro Pascual, ele celebre a última Páscoa, pois não há mais necessidade de sacrifícios e de holocaustos, pois Ele mesmo é o sacrifício. Ele se entregou por nós. O seu sangue agora é o que nos purifica de todo pecado. O seu sangue agora é aquele que nos faz então livres e nos dá acesso a Deus. Nos tira da escravidão do pecado e nos dá agora acesso ao Senhor. E agora, após a sua ascensão e a sua ressurreição na festa da Páscoa, com 50 dias, Deus agora, assim como Ele fez no passado, institui agora o reafirmar da nova aliança. E enquanto Cristo é assunto aos céus, Ele envia o seu Espírito, confirmando agora a nova aliança. O interessante, irmãos, é que isso, a semelhança do que aconteceu no passado, quando Deus confirma a sua aliança entregando a lei, agora Ele confirma no passado, no tempo presente daquela época, agora afirmando e confirmando tudo o que Ele fez, nos entregando agora, em cumprimento das suas promessas, o seu Espírito. Para que nós agora, como Igreja do Senhor, possamos dar continuidade aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então perceba que o povo estava reunido, como nós ministramos na semana passada, no cenáculo, 120 pessoas ali reunidos, alguns familiares de Jesus, os 12 discípulos agora com a formação de Matias e outros discípulos, mulheres e homens que eram discípulos do Senhor que estavam ali reunidos.
O interessante é que no dia de Pentecostes, essa festa que ajuntava muitas pessoas, historiadores e teólogos predizem que existe mais ou menos ali em Jerusalém cerca de 1 milhão de pessoas. É muitas pessoas, muita gente. Reunido então para a festa. Quando você pensa nos judeus, eles têm 3 festas obrigatórias que eles teriam então que peregrinar até Jerusalém. E a Páscoa e Pentecostes são muito próximos. Então, geralmente, o que acontecia é que eles peregrinavam para a Páscoa e ficavam em Jerusalém. E é por isso que o texto diz que eles habitavam em Jerusalém nessa época. E eles estavam, então, habitando em Jerusalém por ocasião da Páscoa e conjuntamente por causa da festa das primícias, conhecida como agora Pentecostes, pelas primeiras colheitas, pela entrega da lei. Essa festa agora com um ajuntamento de aproximadamente aí 18 a 17 nações reunidas. Deus então faz com que essa festa, que junta multidão de pessoas, seja o tempo certo para a descida e o cumprimento da profecia para a descida do seu Espírito. Nesse texto, então diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam os 120 reunidos, todos reunidos no mesmo lugar. E aqui me chama a atenção uma coisa, irmãos, é que nós falamos que existe uma espera da ascensão de Cristo até o cumprimento, 10 dias aproximadamente. Eles não sabiam essa data, eles não sabiam o que seria na festa de Pentecostes, e eles não estavam ociosos. Eles estavam se reunindo para cultuar, eles estavam louvando a Deus, eles estavam orando, eles estavam tomando decisões, assim como nós dissemos nas outras mensagens. Mas agora você percebe que eles estavam ali reunidos, e essa reunião, eles estavam assentados. Preste atenção no texto. De repente, eles estavam ali reunidos, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A palavra assentados aqui nos chama a atenção para um detalhe. Porque muitos vão dizer que estavam ali orando. E o texto nos diz que eles oraram. E estavam orando unânimes para que essa promessa se cumprisse. Mas nesse momento, e de repente, é algo que não se é esperado, eles estavam assentados. Significa dizer, irmãos, que nesse momento eles não estavam orando. Possivelmente, ou eles estavam alguém pregando, ou alguém falando e eles ouvindo, ou possivelmente, como alguns dizem, eles estavam comendo. Porque eles estavam assentados, não estavam em posição de oração, porque judeu orava em pé. E nesse momento é algo como que assim, olha, não é como eles esperavam, mas de repente, eles então viram os sinais. E aqui aparecem então 3 sinais do evento predito, para que eles pudessem então olhar os sinais e dizer, isso é o que Cristo prometeu para nós. Então eles escutam o primeiro sinal, que é um sinal para o ouvido. O sinal para o ouvido é um som. Não era um vento impetuoso, mas um som. Alguns vão dizer que se nós soltássemos uma pena naquele momento, a pena iria cair devagarzinho, porque não tinha vento passando naquele lugar. Era apenas um som que enche o ambiente, e é um som de um vento. E aqui tem um detalhe, porque a palavra vento é a mesma palavra para espírito. A mesma palavra traduzida para vento é a mesma palavra traduzida no grego para espírito. Então, um som como de um vento enche o ambiente e enche-os de maneira que eles percebem aos seus ouvidos. Esse é o primeiro sinal, o sinal de um vento como de um som como de um vento impetuoso. E diz mais, eles veem então o segundo sinal, que é o segundo sinal aos seus olhos. Ele então percebe, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e possuiu cada um deles. Esse
segundo sinal é um sinal aos olhos, onde eles começaram a olhar para cima das suas cabeças e perceberam como que uma tocha de fogo em cima da sua cabeça. Um sinal, então, visível. A língua aqui é como que um sinal de tocha, uma tocha parecida como que uma língua desenhada, então, o fogo desenhado na cabeça. Então, acima deles existia, então, um sinal visível. Então, o primeiro sinal, um sinal para o ouvido. O segundo, um sinal para os olhos. E aí então, o terceiro sinal, que diz que todos ficaram cheios do Espírito e passaram então agora, por sinal da boca, falar em outras línguas. Então você percebe 3 sinais para confirmar o evento predito. Um sinal ao ouvido, um sinal aos olhos e um sinal para a boca. Eles então escutaram um som que enche todo o espaço. Eles então viram uma tocha, um sinal do fogo, e eles então escutam eles falarem em outras línguas. Línguas essas, irmãos, que nós vamos perceber no contexto, que não eram línguas que não eram audíveis e não compreendíveis, mas eram línguas idiomáticas, de modo que eles percebem que no texto as outras nações compreendem o que eles estão falando. Você vai perceber no texto que todas as outras nações se perguntam uns aos outros, dizendo assim: como é que estes galileus estão agora falando em nossas línguas? Em nossos idiomas. Não foi algo que eles não compreendiam, não foi algo que foi tão de modo que assombroso que nós não compreendemos, não foi algo compreendível aos próprios. Eles entenderam o que estavam sendo dito, e o que estavam sendo dito eram as grandezas de Deus. Esses sinais então nos mostram os cumprimentos das promessas. Esses sinais foram então importantes para que eles pudessem entender e compreender que aquele era o momento descrito para o cumprimento da promessa dito por Deus. Alguns vão dizer, irmãos, que esse então é o marco inicial da igreja, um avivamento poderoso que inicia então a nova aliança com a ascensão de Cristo e o derramado do Espírito, para que a igreja, com o poder do Espírito, com ousadia, pudesse agora proclamar o Senhor em todas as nações. O texto continua, quando ele começa então a dizer, no verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém, e como eu falei, esse habitar em Jerusalém é possivelmente porque eles vieram para a festa de Pentecostes e continuaram esses dias até a festa da Páscoa e vieram até a festa de Pentecostes. Homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu-se então a multidão e se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia-nos falar na sua própria língua. O texto então começa a nos mostrar que a multidão que estava reunida no cenáculo, um local que era aproximadamente próximo da reunião onde estava acontecendo a festa. Então o povo começa a ouvir uma zoada estranha, algo que era incomum para aquela festa, algo que era incomum para aqueles que estavam percebendo, e eles começam então a ficar perplexos, como que algo que estivesse acontecendo de diferente. Então eles começam a perceber que aqueles que estavam reunidos lá, todos saem do seu ambiente, saem do local que estavam guardados. Lembre-se, eles estavam ali à espera da promessa, mas também estavam com medo, estavam sendo perseguidos, estavam com medo das circunstâncias que poderiam acontecer a eles, estavam com medo porque eles poderiam serem mortos, mas eles agora, cheios do Espírito, saem do seu ambiente do cenáculo e vão para o meio da multidão. E lá eles começam então a falar nas línguas de todas aquelas nações. O milagre então, irmãos, acontece.
E esse milagre, irmãos, nos lembra algo que aconteceu no passado. No passado, nós podemos então perceber que um homem chamado Nimrod, um homem que é da descendência de Noé, possivelmente o seu neto, o bisneto, ele começa então a se destacar entre a sociedade, começa a juntar pessoas, a escravizar as pessoas. Possivelmente ele é conhecido como o Sargão da Acádia. Foi ele que então iniciou Babilônia, ele iniciou Nínive. Todas as terríveis impérios daquela época foi iniciado com este homem. Este homem então reúne as pessoas em revolta contra Deus e começa a dizer assim: nós vamos construir uma grande torre. Então eles constroem uma torre como rebeldia a Deus. E Deus então opera naquele lugar para que aquilo não pudesse sair dos planos, uma glossolalia, uma confusão de línguas. Dali então surge as muitas línguas. Porque no que eles estavam ali, todos unânimes com um propósito, então Deus mistura as línguas deles, e eles então não conseguem mais entrar em contato um com o outro, não entenderam um ao outro, e o seu objetivo então é desfeito. Agora, de maneira contrária, você percebe Deus usando a glossolalia para a sua glória, não mais para derrotas dos homens. Deus usa agora a língua para mostrar que Deus está proclamando o seu reino, para alcançar todas as nações, para alcançar todas as línguas. E o interessante é que nós vamos perceber, por exemplo, no capítulo 2, ainda no próximo parágrafo, quando Pedro se levanta e um homem inculto começa então a falar. E ao falar, 19 nações entendem o que ele fala. Irmãos, Deus começa a mostrar o objetivo da sua igreja: pregar para as nações. Mas o interessante, irmãos, é que isso aqui já foi dito no passado. Nesse mesmo texto lá atrás, quando Deus está diante das nações, na verdade diante do seu povo, ele diz para o povo: vocês que eu tirei da terra do Egito, vocês então são o meu povo propriedade. Minha propriedade exclusiva. Vocês são minha propriedade exclusiva, mas tem um detalhe: toda a terra é minha. Mas de toda a terra, vocês são minha propriedade exclusiva. Mas preste atenção, eu escolhi vocês para serem reino de sacerdotes. Vocês têm então o objetivo de levar a minha palavra e de me aproximar às outras nações. Naquele momento, Deus já tinha essa nação, já tinha esse objetivo, mas aquele povo não entendeu isso. E agora, em Pentecostes, com a ação, com o poder, com o revestimento do Espírito Santo sobre eles, eles agora estão pregando para as nações. Irmãos, alguns detalhes eu preciso falar nesse texto. Em primeiro lugar, é que este evento, ele é único e exclusivo. Ele não se repete. Por mais que você tenha ouvido, esse evento é pontual na história. E quando nós olhamos para o passado, ele é um fato escatológico, uma profecia cumprida. Ele não se repete. Mas, pastor, o que vai se repetir nos nossos dias? Nós vai nos repetir, então, um avivamento do Senhor em nossas vidas, mas não um novo Pentecostes, porque o Espírito já desceu, então não há mais necessidade dele descer de novo, ele já está no nosso meio, não há mais necessidade de dizer assim: Senhor, manda de novo o teu Espírito. Não, ele já está no nosso meio, ele é que conduz a igreja, ele é o que está dirigindo a igreja, ele é o que está tomando conta, nos fazendo cultuar a Deus, é ele que nos convence do pecado, é ele que nos faz cultuar ao Senhor, é ele que nos faz pedir perdão a Deus, é ele que nos faz vir ao culto e dizer: Deus, eu estou aqui para te cultuar. Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque o evento Pentecostes não acontece mais.
Nós então somos revestidos do poder e cheios do Espírito. E podemos então orar: Senhor, renova-nos, Senhor, nos aviva. E quando nós começamos a orar, nós começamos então a buscar por meio da sua palavra, Deus faz de modo pontual na história, como fez na história, momentos de avivamento, onde a igreja se une com a intensificação de pregar a palavra, de se voltar para as Escrituras, de viver com mais santidade. Então nós podemos entender que Deus pode, de repente, fazer isso, como Ele fez no Pentecostes. Mas nós não vamos produzir um novo Pentecostes, porque isso já aconteceu e o Espírito Santo já desceu. E isso, irmãos, é uma certeza, é uma convicção para nós. E então nós temos hoje como poder orar ao Senhor e dizer: nos reveste, Senhor, nos enche do teu Espírito. E aí eu queria falar uma coisa interessante em segundo lugar, porque o que é então ser cheio do Espírito? O interessante aqui é que alguns vão dizer que nesse texto os discípulos aqui foram batizados. Aí eles foram batizados no Espírito, como que se eles tivessem nesse momento se convertidos. Mas o texto não diz que eles foram batizados. O texto vai dizer que eles foram cheios, revestidos, cheios do Espírito. Não há então um termo aqui, batizados com o Espírito. Na verdade vai até ter, no final do texto, quando Pedro termina a sua pregação, quando eles dizem o que fazer então, aí Pedro diz: então sejam batizados. Então aqueles que se convertem à pregação de Pedro, eles sim são batizados, porque naquele momento se converteram. Mas nesse texto inicial, os discípulos, eles são cheios do Espírito. Mas o que é ser cheio do Espírito? Irmão, ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. É ser guiado por Ele. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, então, explicando exatamente esse termo, ser cheio do Espírito, ele vai comparar o ser cheio do Espírito com alguém que bebe vinho, que se embebeda, fica embriagado com o vinho. O vinho, quando toma posse das nossas faculdades mentais, nós então ficamos dominados pelo vinho, falamos, mudamos de personalidade, alguns riem, outros choram, sabe, a pessoa muda, porque é dominado pelo vinho. Depois que passa, fica com dor de cabeça, e aí vem toda uma ressaca, e é um negócio bem, quem já passou por isso sabe. Mas quem é dominado pelo Espírito, então é guiado, cheio do Espírito. O texto diz: não seja dominado pelo vinho, seja dominado pelo Espírito. O ser, irmãos, continuamente, ali está no imperativo, é ser continuamente dominado, ser cheio do Espírito. É algo que transborda em nós. Então, quando eu sou cheio do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, mesmo sendo pecador, mesmo sabendo que nós pecamos, esse Espírito então nos impulsiona a pedir perdão, a nos arrepender dos nossos pecados. Sabe o que me chama a atenção, irmãos, é que muitos que estão por aí dizendo que são cheios do Espírito, não estão sendo cheios do Espírito, estão andando, na verdade, pelas suas próprias contas. E aí entra então os religiosos, porque por cumprir certas regras e por viver de maneira correta ou se achando de forma íntegra, acham que estão salvos e são cheios do Espírito. Eu preciso compreender esse texto. Esse texto, então, me impulsiona a viver, a pregar e a fazer, irmãos, com ousadia, coisas para Deus. Esse povo, irmãos, não mediu o esforço de, se necessário, morrer pela causa. Pois o termo usado por Cristo é Marte, se necessário, morre por esta causa. Então o povo, agora cheio do Espírito, não teve medo de morrer se necessário. Então eles saem do cenáculo e vão para o meio do povo e começam a falar as grandezas de Deus. Crente cheio do Espírito não tem medo de falar de Deus, seja onde for.
crente cheio do Espírito não tem medo de viver íntegro, de viver em santidade, de dizer não para o pecado, e mesmo que caia no pecado, ele tem a coragem de pedir perdão. Aí eu vejo um bocado de crente, irmãos, carrancudo um com o outro, que não tem coragem de pedir perdão, que não se conserta na sua vida íntegra, não paga as suas contas, vive fiado, devendo a um bocado de gente, e ainda se acha cheio do Espírito Santo de Deus. Preciso, então, compreender que ser cheio do Espírito não é só estar aqui na frente, sapateando e dizendo palavras que não são inteligíveis. Ser cheio do Espírito, irmãos, é viver em santidade, em integridade, e ser dominado e ter coragem de, se necessário, morrer pela causa de Cristo. Então você percebe algo claro nesse texto. Mas eu quero terminar, porque são muitas informações. Esse texto nos fala no finalzinho, então, do milagre. Há uma reação ao milagre. Você percebe, então, dois tipos de reações aqui. Alguns, ao verem aqueles homens incultos falando em suas línguas maternas, ficam assim, nossa, perplexos. Como isso pode estar acontecendo? Mas outros olham para isso e dizem, eles estão bêbados. E aí é necessário, é claro, que isso já vai para o próximo, são cenas do próximo capítulo. Pedro se levanta, então começa a pregar e justificar aquilo que está acontecendo, mas preste atenção no que eu quero dizer. Hoje nós estamos vivendo um evangelho do mercado. As pessoas querem dizer aquilo que chama a nossa atenção, que massageia o nosso ego, que diz a você assim, você tem que fazer assim, sabe, conduzindo você uma vidinha de tal, e você acaba não entendendo por que você faz isso. Nós não somos incentivados a compreender, na verdade, certas coisas que a Bíblia ensina tão claramente. Tão claramente. Eu estava num seminário esses dias e falando sobre Páscoa, num seminário. E no seminário as pessoas não sabiam o que era Páscoa. Depois que nós explicamos o que era Páscoa, alguns se levantaram para mim e disseram assim, pastor, por que isso é tão claro e as pessoas fazem tão errado? Eu disse, vai perguntar a eles. Mas sabe o que é, irmãos? É porque nós não queremos conhecer. Nós estamos vendo uma geração que quer as coisas fáceis, que quer as coisas prontas na hora. Ah, eu quero assim, no estalar de dedo. Ah, eu quero assado e pronto, está feito. E quando você ora e que as coisas não acontecem, aí fica frustrado. Querem o ar dos milagres. Então você vê hoje exatamente esse nicho de mercado do evangelicalismo moderno, que faz então as pregações serem voltadas para o nosso próprio interesse. E aí você é movido a querer milagres. Mas quando eu vejo aqui um milagre acontecendo, ele vai ver esse milagre acontecendo e as pessoas vão olhar para o milagre e dizer assim, isso aí não... A reação ao milagre é, eles estão bêbados. O milagre, irmãos, ele tem como o objetivo de chamar a atenção. E é exatamente o objetivo nesse momento. Pois o milagre da glossolalia no meio daquele povo ali chama a atenção da multidão, abrindo a oportunidade para Pedro pregar. Quando você vai caminhando aqui, exatamente em mais alguns capítulos, você vai ver João e Pedro caminhando para o templo, para fazer o quê? Orar. Eles vão orar, e no caminho tem um homem lá pedindo esmola. Aí eles dizem assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, poder te dou. Levanta-te e anda. Eita, igreja cheia de poder. Mas o milagre é interessante, irmãos, porque o milagre chama a atenção. Sabe o que é que acontece? O milagroso nesse momento é que quem recebeu o milagre apaga-se, fica assim encostado num canto, e eles começam novamente a fazer o quê? Pregar o evangelho.
eu não estou dizendo que sou contra milagre, eu estou dizendo que eu creio no milagre, mas o milagre não pode ofuscar a palavra de Deus. O milagre aconteceu aqui, mas esse milagre abriu as portas para a pregação do Evangelho. Eu não posso estar em busca de milagres, eu preciso estar fortalecido pela palavra de Deus. E aí, irmãos, nós vemos muitos crentes frustrados, crentes que não compreendem a palavra, crentes que estão buscando certas coisas e não conseguem. Por que acontece com fulano e por que acontece com ciclano? Não tem intimidade com Deus porque não conhece Deus. Quando eu vejo então essa ação aqui, eu percebo Deus operando e abrindo a porta para a pregação do Evangelho. E a consequência da pregação do Evangelho é vidas se convertendo. Lembre-se, a festa de Pentecostes também celebrava as primeiras colheitas. E aqui, irmãos, é exatamente o que acontece com a pregação. Essa quantidade de gente, irmãos, é a celebração das primeiras colheitas. Com a festa do Pentecostes, a colheita foi grande. 3.000 pessoas se convertem. E essa contagem, possivelmente, é só de homens. Então, aí, cabe aí pelo menos mais de 6.000 pessoas entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quais são então as implicações para as nossas vidas com este evento? Este evento, irmãos, nos impulsiona a viver uma vida de santidade. Esse evento aqui nos impulsiona a ser cheios do Espírito. Esse evento nos impulsiona a buscar um avivamento. Esse evento nos impulsiona a pregar a palavra. Esse evento nos impulsiona a compreender a missão da igreja. Quantas pessoas você convidou para vir ao culto hoje? Durante a semana, por quantas vezes você falou de Jesus ao teu vizinho? Qual foi a oportunidade que você teve de, com tua vida cheia do Espírito, demonstrar as qualidades de Deus? Ou você apenas se achou no direito de todas as coisas e não teve nem aí, não deu bom dia, não falou de Jesus, não demonstrou e nem muito menos convidou a pessoa para ouvir o Evangelho? Precisamos mudar de atitude. Independente das pessoas virem para esta igreja ou não, temos um objetivo: pregar a palavra de Deus. E o evento Pentecostes, que nos diz que já temos o Espírito, precisamos ser cheios, precisamos pregar e precisamos anunciar esta palavra. Esse é o desafio para as nossas igrejas. Esse é um desafio para você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, te pedir. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito já desceu.